Muito boa noite! Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão. Programa que busca trazer para você maiores informações a respeito dos projetos, processos, moções e requerimentos que estão tramitando na Câmara. Hoje é dia 27 de novembro de 2025 e o nosso programa é de número 31. Compondo a mesa de hoje, nós temos Eduardo Fonseca, engenheiro civil, e Frederico Leal, microempresário, consultor de empresas e palestrante, esse que vos fala. A nossa intenção é que você possa, a partir desses comentários que a gente vem a tecer durante o programa, tecer os seus próprios comentários, entrar em algum viés político que possa melhorar, o pensamento a respeito das questões de política na cidade de Taubaté e principalmente o que o nosso executivo e o legislativo anda fazendo. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de Evos Consultoria e Treinamentos e também de Eduardo Fonseca Júnior Arquitetura. Iniciando as nossas discussões com a emenda número 189/25 de autores João Henrique Dentinho e Alberto Barreto. É basicamente sobre alteração nas questões do IPTU, Ele altera diversos dispositivos do PLO 269/25 referente àquela planta genérica que vai ser mudada e tudo mais. Chute no gato morto, Já foi. Não, eu votou a favor. Agora, provavelmente, eu não li e posso estar cometendo uma grande injustiça com os vereadores, mas provavelmente, para fazer benécias, Reduzir o impacto em algumas camadas, Uhum. E obviamente sobrecarregar outras, Mas isso realmente requer uma análise mais profunda. Isso ainda começou a tramitar, talvez a gente ainda volte a falar desse assunto aqui. Na realidade, minha posição é clara, desde o início eu falo. Não é que eu seja contra você fazer modificações e reavaliações nos valores venais de terrenos e tudo mais, Até porque muitas coisas aí realmente o tempo mudou, a valorização houve, então algumas correções precisam ser feitas. O meu ponto de vista é as questões de valorização, como é que vai ser considerada legalmente, Vão ser artificiais ou vão ser reais, Como é que isso será real, Quem vai fazer essas avaliações, engenheiros de quem, arquitetos de quem, para que a gente tenha uma avaliação consciente, uma avaliação real, que não onere desnecessariamente o munícipe, que afinal de contas já paga muito imposto, esse é o primeiro ponto. E segundo, é aquela famosa história, não era o momento. Esse é o meu ponto que vale. Mas disso tudo é o seguinte, a gente está comentando aqui, mas já está decidido, já Favas está contadas. Mas eu acho assim, se houve uma valorização, porque houve investimento do setor público. O cara pegou a sua casa, reformou, tinha um lote, investiu tudo mais e tal. Então utopia. Mas eu acho que quando o cara vendesse, poderia ter. Porque o cara investiu ali, se a melhoria também é pelo proprietário. O proprietário também a prefeitura, na verdade, praticamente não teve nada a ver com isso, porque estava até uma cidade praticamente toda asfaltada, principalmente na sua essência, há muitos anos, desde a primeira planta de energia. Não foi a prefeitura que... Inclusive o asfalto da rua de casa, meia, quem pagou foi metade a prefeitura e metade... Porque nesse ponto aí ele até comenta quais foram as benfeitorias feitas, no sentido, melhorias de fornecimento de água, luz, tudo. Mas são coisas que realmente, eu vejo, não era o momento do meu ponto de vista. Não, sem dúvida. Esse é o ponto. Vamos para a segunda emenda, também dos dois, Henrique Dentinho e Alberto Barreto, Alterações diversas no PLO 268/25. Aquele foi o 269, que era o IPTU. E esse é na taxa de lixo. Nas questões da taxa de lixo, o que eu gostaria de comentar são vários pontos, mas vamos lá. No primeiro,
que ele comenta ali isenção em igrejas, associações, etc, escolas... Benécias com dinheiro público. Por quê? Isso que eu não entendo. Por que escolas? Né? Qual é o motivo? Inclusive lá gera-se muito mais lixo que em outros locais, se eu não me engano. Agora, por que redução em até 50%? Em igreja, por quê? Qual é o problema? Né? A igreja tem a sua forma de arrecadação, ela já não paga imposto nenhum. Por que ainda não vai ter que pagar mais um imposto? Se ela também gera material de lixo, né, de dejeitos, né, precisa ser cobrado como um todo. Isso é que não entra na minha cabeça. Ali ele comenta, tem um comentário que em outros momentos vai aparecer, né, a redução da taxa especificamente falando do TCC, né? Por que o TCC foi isento? E realmente, por que as associações precisam? Tem muito lixo ali, entende? Quer dizer, então, a coleta, a não ser que eles fizessem por conta própria, aí é diferente. Quer dizer, olha, eu não vou pagar a taxa, quero uma redução de 50%, mas eu vou ser responsável para pegar esse lixo e levar para outro lugar. É outra questão, mas não é isso que me parece que vai acontecer. Então, nesse aspecto das questões da taxa de lixo, eu acho um ponto realmente que precisa ser avaliado nessas questões de isenção das taxas de lixo em determinadas associações, escolas, né? Ah, não, aqui é uma escola municipal, o próprio município vai pagar. Ué, então não vai ter nenhum tipo de controle para redução de lixo também, porque você não vai estar educando em nada essa escola. Eu acho que essa taxa de lixo ela pode ser, inclusive, ser uma maneira de você viabilizar um tipo de um ensino, né? De uma questão para justamente as crianças, para redução de taxa de lixo, mas isso aí tudo passa por uma educação. Né? Agora, se você não tem essa preocupação, para que você vai incluir isso num currículo escolar? Mas, então, eu acho realmente que nesse aspecto, essa questão foi só por isso que nós trouxemos, né? Também é outra coisa que já está de falas contadas, vai ter a taxa de lixo, vai ser paga em 12 vezes no ano, pode até ser, né? Mas, de qualquer jeito, tem que ser reavaliado, estudado, porque essa história de fazer redução para determinadas entidades. Né? Então, nessa emenda a gente fica por aqui, você fala seu, depois a gente vai entrar mais um pouquinho nas questões de reciclagem. Vamos lá. A taxa de lixo vem proveniente de uma lei federal. Uhum. Tá? Então, segundo especialista do município, todo município vai ter que criar essa taxa. Tá? Inclusive é um empecilho para que o município renegocie a sua dívida junto à federação, porque não tinha isso regulamentado. Até porque as verbas que o município recebia da federação, inclusive, eram parte disso. Assim, se você cobra, a federação já não é mais obrigada a mas aí nos foi dito, por um assessor do próprio vereador Dentinho, que a lei, e eu não li o teor da lei, ela obriga que a taxa do lixo seja referente ao que se gasta no lixo, que segundo ele, hoje é 51 milhões. Tá? Muito bem. Então esses 50 milhões, segundo o assessor do vereador Dentinho, nos disse que tem que ser dividido pela população para cobrir imposto. Aí vem a grande pergunta, que é uma questão de entender como isso vai ser cobrado. Tá? Falam-se, isso acho que ainda vai ter que ser regulamentado, que o cidadão comum vai pagar R$ 1,80 por metro quadrado da sua construção. Na residência, residencial. Também se fala que o comércio vai pagar 3%. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro, o comércio não paga nada. O comércio repassa isso. Tá, se eu tenho um comércio, eu tenho uma despesa de 10, quem vai pagar essa despesa de 10? Está na mercadoria que eu estou vendendo. Está na mercadoria que eu estou vendendo. Com certeza. Segundo, que é muito importante, segundo a Associação Comercial de Taubaté, no centro de Taubaté tem 140 imóveis fechados. Se a gente fizer uma conta rápida, tá? Cada imóvel fechado geraria de 3 a 4 empregos. Então seria 3 a 4 famílias. Então, numa conta muito tímida, 600 pessoas impactadas, tá? Por causa desses imóveis fechados. Com o aumento da taxa do lixo, e quem paga o IPTU é o cara que está alocando, vai ficar mais difícil de locar esse imóvel.
Ficando mais difícil, fica mais difícil de gerar emprego. De 140 vamos passar a 300. Tá? Então, o que eu pergunto é assim, por que o comércio vai ter que pagar mais? Você acha que uma lojinha num bairro, uma lojinha de aviamento, uma lojinha de roupa, uma lojinha de coisa, vai gerar mais lixo do que uma casa com 3, 4 pessoas? É a própria residência, né? Tá? Então essa coisa assim, não, mas é para desonerar. Não, não é, você está onerando o município inteiro. Segunda coisa, feiras livres. Como é que vai ser isso? Que geram lixo enorme. Mercado municipal, que gera um lixo enorme. E a alegação deles é que isso é uma obrigação federal. Então, para ajudar a ratear isso, os imóveis municipais, da municipalidade, escolas, tudo mais, também deveria entrar nessa conta. Mas não tem sentido. Não tem sentido se você pensar em arrecadação. Se você pensar em atender a lei, não, tudo bem, nós temos 1 milhão de metros quadrados construídos, desse 1 milhão, 100 mil é da prefeitura e ela vai arcar com isso. Vai deduzir disso. Vai baratear para o município. Não é isso que acontece. Então, meu filho, vocês estão pensando simplesmente no dinheiro. Repassar no dinheiro. Isso de isentar para a escola hoje, a escola particular, é a que mais ganha. Tanto é que estão reformando prédios, estão deixando prédios belíssimos. E graças a Deus estão fazendo isso, porque tem um ensino de muito melhor qualidade do que a escola pública. Tá? Mas, feira livre, mercado, parques, eu acho que tem que todo mundo entrar nessa conta. Vai ter alguns milhões de metros construídos e vamos dividir igualmente para todo mundo. E casos muito específicos, mas muito específicos. Aquela senhorinha que tem uma casinha pequenininha, que ganha salário mínimo e tal, aí aplica-se isenção. Só. O resto, igreja paga, o município paga, comércio paga igualmente, proporcionalmente. Tá? Porque se você for diminuir assim, não é possível que uma lojinha gere mais lixo do que uma residência com 3, 4 pessoas. Tá? Então, esse é o grande incógnita. Perfeito. Continuando agora com o requerimento número 2388/25, de proposição da vereadora Vivi do Rádio. Requer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a concessão de direito real de uso referente à Lei 5884, de 7 de novembro de 23. Para quem não sabe, e aí a gente vai explicar, é a verificação do status sobre a reciclagem de material da construção civil. Isso aí é mais lixo, né? Junto com isso também tem uma outra proposição do vereador Isaac do Carmo, né? Que é o requerimento 2374/25, que requer informações sobre o contrato firmado entre a Eco Taubaté e a Prefeitura Municipal de Taubaté, em especial no contexto da proposta de instituição da taxa de coleta de resíduos sólidos. Tá? Eu vou tratar essas duas coisas juntas, mas separadas. Né? Juntas, mas separadas. Igual, mas diferente. Isso, é igual, mas diferente. Né? Eu vou deixar da vereadora Vivi para o segundo. O que o vereador Isaac está pedindo é nada mais nada menos do que ele realmente tem que ser como vereador. Ele está pedindo esclarecimentos a respeito do contrato entre Eco Taubaté e a Prefeitura. Pelo que se sabe, esse contrato tem vigência de 30 anos e é um contrato bilionário. Segundo informações primárias, é o segundo maior orçamento do... Inconcebível, no meu ponto de vista. Isso aí é chamar os antigos prefeitos, né? Principalmente quem fez, e chamar a responsabilidade, né? Porque uma coisa dessa não pode existir no município do tamanho de Taubaté. Não dá. Isso aí é inconcebível. Tá? Para a gente não pensar errado coisas que a gente vê que está errado. Tá? A questão aqui básica é como é que esse contrato foi feito dessa maneira? O que esse contrato prevê? O que não prevê?
O que pode e o que não pode ser feito. Qual é a responsabilidade real da prefeitura, qual é a responsabilidade real da Eco Taubaté, né? É um valor altíssimo. Esses 51 milhões mensais é muito dinheiro, muito dinheiro. E eu não sei se depois que for feita essa taxa de lixo em função das arrecadações, né, a gente não chegaria à conclusão que poderia ter sido pago muito menos do que está sendo no contrato. Esse é meu ponto. Para que se realmente, né, o prefeito Sérgio Vitor está preocupado efetivamente, né, em fazer um mandato justo, eu acho que realmente deveria ser reavaliado esse contrato do lixo, até para reduzir a taxa de lixo que está sendo cobrada. Porque como se chegou a esse contrato de 1 bilhão? Como se chegou a esse contrato, esses valores de 51 milhões por mês? Baseados em quê? Tá? Quer dizer, realmente é um contrato mandrake, né? E se o vereador está pedindo essas informações, é porque elas não foram passadas antes. E aí eu me pergunto por quê? Porque pelo que eu saiba, esse contrato com a Eco Taubaté já está desde 2017. Nós já estamos falando aí quase 8 anos de vigência. Então, em 8 anos de vigência... Ainda tem mais 22 anos pela frente. E ainda tem mais 22. Quer dizer, esses 8 anos de vigência foram baseados em quê? Quem conferiu, quem fiscalizou? A Câmara fiscalizou esse contrato na origem? Foi liberado assim os valores, sem mais nem menos? Quer dizer, então, tudo isso realmente, o vereador Jaime do Carmo está corretíssimo, é o papel de vereador. Vamos passar limpo. Agora minha pergunta é por que se esperou 8 anos para fazer isso? É porque veio a discussão da taxa de lixo. Exatamente. Então, antes tarde do que mais tarde, diga-se de passagem, tá? Então, vereador, é isso mesmo, cobre, tá? Eu quero ver realmente esses valores, né? E esse levantamento ser feito. Eu tenho certeza que o prefeito, né, atual, né, ele pouco pode fazer no sentido de estabelecimento desses valores absurdos que foram feitos há 8 anos atrás. Mas cobrar resultados e cobrar culpados, agora é culpados mesmo, né? Agora não tem como. Fazer um pente fino e analisar, né, nas questões de análise de contas públicas, né, para saber realmente as responsabilidades. Eu acho assim, eu acho que um contrato desse, tá, que tem uma vigência tão longa e de um valor tão alto, tá, e já está assinado, você sabe... Só pode ser caducado se houver alguma quebra contratual. Então, mas eu acho que está na hora de começar a procurar pelo em ovo. Exatamente. Pegar o contrato e realmente esmiuçar e achar alguma brecha ali, um setor jurídico muito bem treinado e tudo mais e tal, porque é um absurdo uma coisa dessa. Até por se concentrar tudo isso numa empresa só. Com certeza, com certeza. Tá? A Vivi que... Sim, agora que nós vamos entrar no requerimento, né? Do Isaac, eu só tenho que dar os parabéns para ele. Está procurando pelo ovo, e é a função dele. Sim. Tá? Então, discordamos aqui de muitas coisas, mas nesse ponto eu acho que ele está certíssimo. Discordamos quando nós discordamos e concordamos. Inclusive, vale salientar que ele foi um dos únicos que votou contra essa taxa de lixo, né? Então, eu acho que vale ressaltar isso. É sinal que ele está empenhado em defender o cidadão, pelo menos nesse aspecto. Perfeito, vereador. Vamos aguardar mais questões a respeito. Espero que você leve essa bandeira para frente. Vamos falar da Vivi agora. Vamos falar da Vivi, que talvez possa ajudar essa questão do Isaac, né? Que é o seguinte: essa verificação do status sobre a reciclagem de material é porque no contrato original, de acordo com o que eu li no projeto dela, tá, era previsto que a Eco Taubaté desenvolvesse, montasse, construísse, né, uma usina de reciclagem, né, de materiais de construção civil. Era previsto. Tá? E ela tinha um prazo para isso. E o que a Eco Taubaté fez? Ela não fez nada disso. Ela sublocou, terceirizou isso, tá, para uma empresa chamada Alfa, se não me engano, tá, para receber
gratuitamente isso. Ou seja, a empresa colocou no custo do contrato a construção dessa usina, não construiu a usina, se locupletou do dinheiro desse investimento que ela teria que fazer, porque é isso que parece, e ela ainda terceirizou isso para uma empresa gratuitamente, ou seja, essa outra empresa, a Alfa, está recebendo de forma gratuita, como doação, todos os rejeitos materiais de reciclagem de construção civil. E a Eco Taubaté está muito bonito no pedaço. Porque não está pagando. Porque não está pagando, recebeu ou está recebendo, que o contrato é de 30 anos, então acredito que isso veio diluído nos 30 anos para essa construção da usina e não está fazendo a parte dela. Por outro lado, tá, o terreno onde a Alfa estava instalada, se eu não me engano, já está acima da capacidade. E aí ela está utilizando um segundo terreno liberado pela prefeitura lá no distrito Una. E é exatamente isso que a Vivi está querendo saber, a vereadora Vivi está querendo saber. Como é que está esse imbróglio todo? E se isso é ou não pertinente a uma quebra de contrato. Então, ela está corretíssima, mais uma vez. E de repente é o pelo em ovo que nós estamos Nós falando. estamos procurando. Então, vereador Isaac e vereadora Vivi, juntem as suas mãos, os dois, né? E vamos para cima. Até porque, realmente, com essa taxa que nós estamos cobrando agora, a gente precisa saber se o contrato, esse contrato draconiano, né, nesses valores absurdos, pelo prazo mais absurdo ainda, né, se realmente é condizente com os 51 milhões, né, pagos mensalmente para a Eco Taubaté, ou se realmente tem um superfaturamento, porque ver quem é o responsável, né, e atuar em cima disso. É esse o papel de vocês, é isso que a gente espera. Eu só quero fazer dois comentários. Mas agora é a sua vez. Sobre a Vivi, tá? Primeiro comentário, eu acho que é pertinente falar. Assim como o Isaac, ela também votou contra a taxa do lixo. Tá? E quando digo que votou contra a taxa do lixo, na minha opinião, ela votou a favor da população. Sim, com certeza. Tá? Segunda coisa, há 1 ou 2 semanas atrás, ela já pediu esclarecimento sobre Taubaté tem um aterro sanitário. Sim, exatamente. Está embargado e tudo mais e tal. Então, de repente, agora, com a verba da taxa de lixo, tá, consiga se recuperar aquele aterro sanitário e baratear, inclusive, o descarte, porque baratear para o município. Sim, com certeza, com tá? certeza. E ele é recuperável. Eu já tive informações que ele é recuperável. Obviamente que requer investimento, tudo mais que a prefeitura não tinha. Agora vai ter. Agora vai ter. Então, até porque esses 51 milhões a prefeitura já bancava. Então já estava previsto no seu orçamento. Ok? Então ela vai, entre aspas, aliviar 51 milhões de gastos e vai ainda entrar mais 51 milhões. Então, mas... Grosso modo falando, a prefeitura vai contar com 100 milhões de dólares. Mas é uma questão jurídica e muito séria, e aí a gente não tem condições nem de avaliar. Tá? Porque se está no contrato que o preço do contrato é esse, porque a Eco Taubaté teria que disponibilizar dinheiro para dar destino a esse lixo, o que é normal, eu estou prestando um serviço, eu tenho que dar destino para ele. E não gastou, por que isso não pode ser amortizado do valor do contrato? Se já que ela não está gastando nada. Não, com certeza. Agora é uma questão jurídica. E devolver o que até agora foi pago em relação a isso. É uma questão jurídica. Porque na realidade, de jeito que ela iria tratar na usina, ela doou, ou seja, ela não gastou um centavo nisso. E recebeu por isso. Então realmente é questão tem que devolver esse dinheiro. Dos vereadores aí, e até da própria prefeitura, pegar o seu departamento jurídico e fazer um levantamento sobre isso. Com certeza. Tá? Porque, achar o pelo em ovo. Não, e segundo que informações que eu tive e precisam ser confirmadas, é o segundo orçamento do município. Sim, com certeza. Agora vamos abrir só um parâmetro aqui. Se a gente levar em conta que a prefeitura não vai mais despender 51 que ela já despendia sem receber taxa de lixo.
Primeiro, ela agora vai receber 51. Então, ela teoricamente vai ter 51 milhões mensais que ela não vai mais gastar, porque ela inclusive está sendo ressarcida desse dinheiro. Grosso modo falando, ela teria 51 milhões, mais 100 milhões livres, né? Porque 51 ela vai ter que pagar, não tem jeito. Então, mas ela teria 51 milhões livres, que era destinada ao lixo, para investir numa infraestrutura, na famosa usina de reciclagem de lixo para transformação em energia. Ela já não pode dizer que ela não teria dinheiro para isso. Então, mas só completando. Então, na realidade, meu ponto de vista é que a prefeitura, junto com os vereadores, precisam atacar em vários pontos. Primeiro, achar o pelo em ovo no contrato com a Eco Taubaté. E vai achar, se procurar, acha. Sem dúvida. Fazer um recondicionamento desse contrato em função até mesmo dessas questões que foram levantadas. Por que ela não investiu, por que ela doou e está ficando com dinheiro, né? E terceiro, aproveitar o momento e realmente fazer gerar dinheiro, né? Gerar, entenda, prefeito Sérgio Vitor, uma usina de lixo gera dinheiro. Você não vai precisar cobrar do munícipe, entendeu? Se você montar uma usina de lixo aqui, vai gerar dinheiro, porque vai gerar energia, vai gerar subprodutos de construção para a cidade da prefeitura e ainda por cima você vai receber de outras cidades dejeitos para você fazer incineração nessa usina. Então não perca essa oportunidade, aproveite. Isso é ouro hoje em dia. Prefeito, por favor, acorde, não deixa passar o tempo. Vereador Isaac, vereadora Vivi, mãos juntas, incluindo com o prefeito Sérgio. Coloque essa usina de lixo aqui em Taubaté. No Vale não tem. Antes que outra cidade venha colocar e nós vamos perder mais uma vez o que nós já, infelizmente, não temos. Então, por favor, mãos dadas, vamos em frente com isso. Ok? Opinião minha. Falando agora sobre o requerimento número 2373/25, também do vereador Isaac do Carmo. Ele requer informações sobre a presença de gambás e falta de condições sanitárias no Pamo Baronesa. Aqui eu quero fazer dois comentários distintos. O vereador está coberto de razão, até porque eu li a proposição dele, né? E foi detectado animais, né? Especificamente gambás, né? Dentro do Pamo, principalmente nas questões do local de alimentação, onde o pessoal tem, incluindo até tem questão de fezes do animal lá dentro e tudo mais. Então, vamos lá. Um pamo é para cuidar de saúde. Gambá é para cuidar de saúde também, por incrível que pareça, né? Embora muita gente não saiba, gambá ele não é um animal peçonhento. Gambá não é um animal que traga riscos, né? Muito pelo contrário. Ele come de tudo. Ele come de tudo. Come barata, aranha, ele come aranha, escorpião. Ele come escorpião. Então ele é um auxílio, ratos, cobras. O gambá é um marsupial fantástico, tá? Ele precisa ser preservado e eu espero que esse tipo de requerimento o vereador tome cuidado, né? Para não fazer um cavalo de batalha no sentido de demonizar o animal, porque não é, muito pelo contrário, né? O gambá ele é um excelente animal, a natureza dele é de limpeza e nós precisamos dele exatamente por causa disso. Onde locais, sítios, fazendas, casas que tem gambá na proximidade, não tem esses tipos de animais que eu falei, insetos e tudo mais, né? Então isso é uma coisa. E outra, no Pamo não é para ter gambá. Lembra que nós falamos a respeito dos pombos, é a mesma coisa. No almoxarifado não era para ter pombo, no Pamo não é para ter gambá. Simples. Então, é descobrir por que o gambá está lá dentro, né? Provavelmente por causa da comida, né? Agora, para ele entrar lá dentro, ele tem um caminho que ele segue. Deve ter um buraco, uma brecha no telhado, no chão, alguma coisa. Diferente do pombo, ele deve ser preservado. Exatamente. O pombo, né? Esse realmente é um vetor de doenças. Então, esse a gente tem que realmente excluir. Agora, o gambá não. Agora, o que não podemos permitir realmente é que ele acesse o pamo, né? E tenha contato com alimentos e tudo mais. Mas eu acho que de tudo isso aí, só para a gente encerrar, eu acho que não tem muito o que falar,
a fala mais importante sua é não demonizar Exatamente. o gambá. O gambá, ele é um animal que realmente precisa ser preservado na natureza, porque ele é um aliado ao ser humano. Exatamente. Ok? Então, vereador, perfeito. Eu acho que tem que ser cobrado. Dentro do pão não é lugar para ter gambá. Agora, o gambá é necessário nas redondezas do pão para, inclusive, limpar e manter a parte de animais peçonhentos, né, e tudo mais, víboras. Ele limpa tudo isso. Então, por favor, tome cuidado só nessas questões, mas realmente é fundamental, eu acho válido. Beleza? Beleza. Vamos agora para o requerimento 2379/25 do vereador Douglas Carbone, né? Ele requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que preste esclarecimento sobre a soltura de fogos em eventos realizados no município. Eduardo, fala você. Não, vamos lá. Existe uma lei municipal que foi aprovada Pela Câmara. pela Câmara e foi sancionada pelo prefeito, Exato. tá? Que proíbe fogos de artifício sonoros. Sonoros. Tá? Eu não li o teor da lei, mas Também não sei se é em todo o município, Não, independente aonde Então, que é. mas eu não li a lei, mas obviamente que incomoda cachorros. Eu tenho uma cachorra, já falei isso aqui, e ela realmente se sente incomodada com isso. Tá? E é exatamente por isso que o vereador Douglas Carbone está tocando. Tenho certeza que é por causa Então, disso. mas aí eu quero tocar um outro ponto. A lei não prevê punição. Uhum. Sim, com certeza. Tá? Então, que multe quem está soltando coisa, porque inclusive até está precisando de dinheiro. Essas multas, tá? Que já é uma lei exigente, mas tal, ou a prefeitura não está fazendo a sua parte. Uhum. Tá? Perto de casa eu tenho uma torcida organizada, tem um bar de uma torcida organizada. Em dia de jogo, porra, é um Foguetório, principalmente quando é jogos importantes que ganha, né? Quando perde nem tanto. Mas assim, não é fácil, não é difícil detectar da onde está saindo aquilo. O que é difícil é entender por que não está sendo fiscalizado se existe a lei. Uhum. Tá? Vai a GCM junto com o fiscal de postura lá, soltou. Canetona, meu Sem filho. dúvida. É dinheiro que está entrando no município, o município está desesperado atrás de dinheiro. Eu não sei se é porque, por exemplo, para você multar, você tem que pegar no flagrante. Mas se você chegar numa torcida organizada, se você chegar num cara de moto aí, ele consegue filmar isso até hoje. Tá? E se não conseguir, você tem que criar mecanismo para isso. Sim, isso é Tá? Porque é uma lei. Não dá para simplesmente... Não adianta você fazer uma lei e não ter como conseguir fiscalizar essa lei. Não tem como. Tá? E realmente incomoda os cachorros, tá? Incomoda a gente que é adulto, às vezes a gente quer dormir, enfim. O que eu acho é assim. Agora, de uma situação que nós estamos precisando de dinheiro, tá aí uma fonte de renda legal, tanto de vista da legalidade como de vista e aí, de ser aí junta com a da semana passada, né? A respeito de bares, de adegas. Da tarde, adega, barulho, moto com escapamento, carros com aqueles alto-falantes, né? 2, 3, 4 horas da manhã passando pela cidade inteira e ninguém toma uma providência. Então eu acho assim, que além de ser legal do ponto de vista assim, de bacana, é legal do ponto de vista de fazer parte da lei. Tá? Então eu acho que ele tem que cobrar a prefeitura por que não está sendo fiscalizado? Ou por que a fiscalização não está sendo eficiente? Tá? Eu falei de uma torcida organizada, mas tem outras. Perfeito. Tá? Então vamos lá. Eu penso assim, eu já até dei uma pala aqui, né? Eu digo assim, não adianta nada você fazer lei se você não tem como fiscalizar. Não adianta nada você ter uma lei se você não regulamenta uma lei. Fazer lei é a coisa mais fácil que tem. Dos vereadores vai lá põe uma lei, é aprovado, tudo bem, tá, mas só que essa lei precisa ser regulamentada. A gente está cansado de ver em estradas, né? Velocidade máxima 80, passa os carros 120. Então para que eu vou botar 80 ali? Para ficar em impunidade? O problema nesse país é a eterna impunidade. Sempre, em qualquer questão. Esse é o primeiro ponto. Então, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Para ela ser cumprida, você tem como fiscalizar. Para você fiscalizar, você tem que regulamentar. Se você não tem esses 3 pontos, então não faça a lei. Porque aí realmente vai ficar fazendo o quê? O município fica papel de palhaço. Mas tem outra coisa, eu acho assim, não é o caso, tá? Mas tem lei que é tão idiota
Existe uma lei aqui em Taubaté que um portão basculante tem que ter um bip, porque se vier um cego, ele pode bater a testa no coisa e... Pô, cara, como é que vai fiscalizar isso? Exato, Em Tremembé, essa lei caiu. Em Tremembé, eu tô falando isso porque eu sou engenheiro civil, eu sei disso. Em Tremembé, antigamente você tinha uma lei que caiu, você ia entrar com um projeto de uma residência, você tinha que detalhar a caixa do correio, porque um vereador era gerente da caixa e a correspondência acabava se perdendo. Ah, não, então você vai tirar a vida? Não, você tem que detalhar a caixa do correio. Meu amor, que coisa é isso? Como é que a Câmara faz e como é que o prefeito sanciona? Não é o caso dessa lei. Não, sim, sem dúvida. Tá, não estou falando isso. Mas eu acho que os vereadores precisam pensar no que vão fazer antes de qualquer coisa. É aquilo que eu falo. Faça a lei e aí precisa regulamentar. Depois regulamenta como fazer a fiscalização. E aí Na regulamentação já tem que... E aí atuar, não tem como. Então esse é o ponto. Segundo ponto que eu acho é assim, com relação a isso, né, esse pedido aí do vereador Douglas, é porque tem a ver com esse show do rodeio aí que aconteceu. Então, aconteceu essa semana, tudo bem. Mas a pergunta é, até onde eu proíbo a utilização de foguetes? Né, essa questão como é que é? De fogo de artifício com questões sonoras. Até onde eu proíbo? Será que quando eu estiver lá no meio da minha fazenda, lá no meio do meu sítio, que não tem ninguém morando, será que isso aí vai ser tão estonteante assim? Não, então minha questão é exatamente isso. Até onde eu vou utilizar isso? No centro da cidade, onde realmente tem pessoas, tem animais, e tudo bem, porque eu tenho ali uma quantidade muito grande de pessoas e vai incomodar todo mundo. Mas a minha preocupação é, qual é o limite? Tudo tem que ser definido. E aí eu não sei como é que foi estabelecido. Então, mas eu não sei, não sou entendido em fogos de nenhum tipo, tá? Mas existe hoje, e pelo que eu sei é acessível, fogos de artifício que não emitem não são sonoros, tudo bem. Tá? Então acabou. Se tem essa tecnologia, se dá para eu quero soltar meu rojão porque eu quero comemorar o meu time, ou porque eu quero comemorar o aniversário da minha filha, ou porque eu quero qualquer coisa, pegue um rojão não sonoro. Sim. Tá? E aí a pergunta é, será que isso também está previsto? Não sonoro em qualquer não sei, lugar? Tá? Agora, o duro é se você fazer lei que nem que fizeram aquela lei do uso da Avenida do Povo. Ah, sim. E depois era... deu porcaria, sim, né? Exatamente. Por falta de pensar. E agora alteraram a lei e tudo mais. Então, eu também não acho nada demais alterar a lei, não. Acho que reconhecer com certeza. Uma falha é nobre. Mas enfim. Vamos lá. Falando agora do requerimento número 2370/25, de autores Isaac do Carmo, Diego Fonseca, Douglas Carbone e vereador Thalita. Requer informações sobre as alterações no programa de transferência de renda, cartão Mesa, Taubaté, relativos ao número de beneficiários, valores repassados por família e critério de elegibilidade para o exercício de 26. Essa lei, esse requerimento, ele está baseado na proposição no Executivo de reduzir de 3.500 para 2.000 famílias, né, baseados em alguns estudos e tudo mais. E os vereadores estão querendo saber exatamente isso, né? Como é que vai ser, com esse critério que vai ser utilizado para isso, né? Eu acho que precisa ser avaliado realmente, tá? Inclusive até porque, né, precisamos saber realmente quais famílias são elegíveis para receberem o cartão Mesa Taubaté, né? Porque é aquilo que eu falo, dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro não sai do bolso do vereador nem do bolso do prefeito. O dinheiro sai do nosso bolso como contribuinte, né? Então, quando eu vejo uma proposição dessa, eu tenho dois pensamentos. O primeiro, se ela não é politiqueira, porque vai reduzir o número de beneficiários e com isso vai reduzir o número de eleitores, né, para os vereadores que defendem essa tese. E segundo, né, se ela realmente está focada numa avaliação
efetiva das pessoas que necessitam receber, né? Para que não haja aqueles desvios tradicionais de conduta, valores, ética e moral. A gente sabe, infelizmente, que o nosso país ele sofre de um problema crônico das questões de ética, moral e valores, né? Porque se o pessoal desvia donativo de enchente, desvia donativo de furacão, né? A gente sabe que isso acontece. Existem comprovações, vídeos, filmes, prefeituras fazendo coleta, prefeituras não repassando. A gente sabe que isso existe. Se isso acontece nessas piores situações, imagine que não acontece quando não existe uma fiscalização eficiente. Então a minha preocupação é em dois lados. Primeiro, não ser politiqueira pela redução do número de pessoas que vão receber esse benefício, e que efetivamente cumpra o seu dever, né, para auxiliar a quem necessariamente precisa. Esse é o meu ponto de vista. Eu fico meio assustado, e obviamente que tem gente que pode discordar de mim. Eu vi um dado hoje, eu estava até procurando enquanto você estava no celular e infelizmente eu não achei. Mas existem 7 estados que o número de benefícios é maior do que o número de carteiras assinadas. Tá? Quem está pagando isso? Segundo, que impacto isso vai ter na aposentadoria daqui a uns anos? Porque esse pessoal não contribui, a aposentadoria é uma pirâmide. Mas nós já temos esse dado. Tá. Nós já até comentamos isso em algum programa anterior, né? Que era exatamente isso. Hoje, né, existem 40 milhões aproximadamente de pessoas produtivas e mais de 80%, né, da outra camada, que dá 50 milhões mais 30 milhões de benefícios e bolsas, né, recebendo desses 40 milhões que estão produzindo. Mas aí a pergunta é um poço sem fundo. Não, exatamente. Aí tem outro detalhe, tá? Outro detalhe. E são medidas politiqueiras. Não, mas o Bolsa Família, por exemplo, se descobriu que grande parte desse dinheiro vai para apostas das bets e tudo mais, tal. Um número. Nós, eu e você, tivemos numa palestra com o Tolominho, e ele diz que tem, afirmações dele, tá? Que tem traficantes, e eu ia indagar ele o que ele ia fazer sobre isso, mas não tivemos a oportunidade, que ficam com cartão de Bolsa Famílias de usuários. Tá? O cara recebe a troco de fornecer droga. Então, quer dizer, eu acho que é um desvio tão grande de conduta, e eu reconheço que tem gente que realmente precisa, mas a grande maioria, para receber, precisa ter uma contrapartida. Com certeza. Precisa ter uma contrapartida. O Brasil precisa deixar de ser um país apenas de doação, dar, entende? Agora, esse prato, como é que é o benefício? Cartão mesa. Cartão mesa. Nós já temos aqui em Taubaté o Bom Prato. O Bom Prato, sim, que serve café da manhã e almoço, tá? A preço de esmola. Tá? Temos duas ou três unidades. Duas unidades. Inclusive uma carreta. Uma fica lá no Trem Maria. Aí, mas, oh meu Deus do céu, vereadores, quando vocês proporem uma redução, quando vocês foram, agora estão se falando na taxa de lixo, no aumento do IPTU, que é um aumento, você quer ou não quer, também isenção de mais não sei quantas pessoas. Vocês estão sobrecarregando a população de uma tal forma, tá? Estão sobrecarregando a população de tal forma que vocês não têm noção. Talvez porque vocês ganhem 3, 4, 5 vezes mais do que ganha um assalariado médio de Taubaté. Verdade. Então, eu acho assim, a prefeitura está alegando, olha, ela está pegando empréstimo, ela está aumentando o IPTU, está colocando taxa de lixo, está vendendo patrimônio, alegando que não tem dinheiro. E é fácil provar isso, uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões.
E aí fica na benécia. Ah, não, vamos dar comidinha porque isso dá voto. Não, eu acho que isso tem que ser muito criterioso, muito bem criterioso. O Brasil precisa parar de ser um país assistencialista. E isso começa aqui na base. Com certeza. Já que lá em cima não vai mudar. Vamos mudar aqui, tá? É isso que eu tinha a dizer. Requerimento número 2358/25, de proposição da vereadora Thalita, requer informações ao senhor prefeito sobre a frota patrimonial do município, incluindo veículos próprios e locados e o cumprimento da legislação que trata da identificação obrigatória. A única coisa que eu não sei se ficou bem claro para mim é se isso aí é só com relação ao executivo e passa ao árduo do legislativo. Eu acho e concordo, vereador, que isso tem que estar muito bem definido, né? Mas eu gostaria de saber como é que o legislativo vai tratar esse caso também. Esse assunto aqui está exatamente por causa disso, porque a frota, né? Aqui é só para identificação da frota, né? Para saber se está dentro do que se espera da legislação e tudo mais. Ok, do legislativo também, eu gostaria de saber, tá? Até que ponto, né, o legislativo está fazendo a parte dele dentro das questões da legislação. Agora, parece-me que um carro do legislativo está dentro do contexto do executivo. Ele também toma conta, me parece, não tenho certeza, né? Mas, independentemente disso, eu gostaria de saber se essa questão de fiscalização vai ser estendida até o legislativo também. Meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Vamos lá. Existe um estudo que você locar um carro sai mais barato do que você comprar. Sim, com certeza. Tá? Agora, o IPVA gera receita para o município. Uma parte do IPVA meu, uma parte do IPVA seu vai para o município. Tá? E há anos atrás, quando a placa tinha tarjeta, os carros alugados não eram de Taubaté, eram de Minas Gerais. Normalmente eram de Minas. Tá? Então eu acho assim, quando você vai fazer uma licitação para ter carros alugados, tá? Quando você vai fazer uma licitação para ter carros alugados, tá? Por que não colocar nessa licitação que a firma tem que ser de Taubaté? Eu não tenho, acho que não há nenhuma dificuldade uma empresa de Uberlândia vir aqui e abrir um escritório aqui em Taubaté. Sim. Tá? E vai gerar renda, que vai diminuir o custo. Com certeza. Tá? É uma questão administrativa, simples, comum e de especificar isso na coisa. Eu acho que para a empresa não vai ter prejuízo nenhum. E para Taubaté ele vai ter um ganho muito grande. Segunda coisa, eu já estive na prefeitura algumas vezes, tá? Na prefeitura que eu digo no setor de obras, não na administrativa. Na administrativa também já tive. E a quantidade de moto que tem lá. Aí eu me pergunto, mas tem usuário para todas essas motos? Tá? Tem fiscal para todas essas motos? Então acho que ela está pertinente em perguntar isso e tudo mais tal. E terceiro, ainda não sei se é possível, aí existe uma análise legal e tudo mais tal. Se não é possível a prefeitura abrir dentro dela um setor de locação de veículos. Em vez de pagar para uma empresa, ela fazer isso diretamente. Tá? Uma questão toda que tem que ser avaliada. Então, vereadora, mas dá uma esticada nesse seu projeto. Tá mas certo? eu acho que ela cobrar isso, sim, pela quantidade de motos que eu vi Imagina de carros, né? Não, e existe um projeto que parece que foi barrado, não que estava tendo em outra cidade. Por exemplo, a Câmara Municipal, ela não teria carros. Por quê? Porque ela tem um carro, ela tem que pagar o carro, o aluguel, ela tem que pagar o motorista, ia ter veículos tipo Uber e uma verba para o vereador. Tá? Que mesmo ela não tem que ir para São Paulo, pagar uma coisa sairia mais barato, porque você não teria motorista, não teria isso, tudo mais tal, do que você manter um motorista com coisa. Segundo, você não precisa ter um carro para cada vereador. Você, sim, com certeza. Dois, três contratos. Por uma necessidade, deixa lá. Então, assim, eu acho que está na hora. Isso
atualização dos processos e aplicativos. Não, eu imagino que a prefeitura tem muitos motoristas, alguns obviamente necessários, operadores de caminhão, de tudo mais, e alguns que são para levar. Eu tenho, olha só, olha onde cima. que vai isso tudo. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que fazer a manutenção do carro, eu tenho que ter um motorista do carro, não vou nem entrar nas questões de treinamento, porque para você ter um profissional nessa área, ele tem que ser treinado, né, em direção defensiva, etc, tal, que você pode exigir de quem você contrata, sem problema algum, né, mas aí você ainda vai ter que pagar seguro do carro, IPTU do carro, né, quer dizer, quando você faz uma contratação externa, né, sai muito mais em conta, se eu não me engano, tá? Então, porque se você pegar toda essa estrutura que você tem que montar em volta para gerir os seus próprios sistemas, né, ele sai mais caro, não tem a menor dúvida. Mas esse, principalmente na Câmara Municipal e na Prefeitura não deve ser diferente, tá? Obviamente que esses carros geram relatórios. Sim. É ver quanto é a quilometragem mais ou menos que cada carro gasta e fazer as contas, compensa ou não compensa, tudo mais e tal. E tem outro detalhe, há uns tempos atrás, por exemplo, a Câmara entrou com um pedido de extinção do cargo de assessorista. Uhum. Quem sabe a gente não vai ter a graça, a coisa de extinção do carro de motorista. Porque o motorista, se ele ganha 3 mil, na verdade a Câmara vai pagar 6.500, 7. Sim, tá? Com certeza. Então é uma economia assim brutal se eu contratar uma empresa, tá? Mas enfim, vereador, excelente, gostei da sua proposta. Siga em diante. Siga em frente, mas estique ela um pouco mais, inclusive. E não tenha medo de causar inimizade. Ah, não, mas aí os motoristas não vão votar em mim. Não, mas tem uma população enorme que votará. Sem dúvida, com certeza. Ficamos por aqui então. Ficamos por aqui então. Se você gostou, lembre-se de curtir, de comentar, compartilhar o vídeo. Seu comentário é muito importante para nós, né? Deixe seu comentário, mesmo que você não concorde com o que a gente falou, mesmo que você seja contra, não é o problema, tá? Não é, inclusive, o nosso objetivo que você concorde com a gente. Sim, jamais, tá? Então, tudo isso aí ajuda a divulgação do nosso trabalho, do nosso projeto, tá? Para que a gente consiga aumentar uma cultura política no cidadão taubatiano. É essa a nossa função, até para que a gente possa escolher melhor os nossos próximos vereadores, os nossos próximos prefeitos e também deputados e presidência, né? Lembrando que todos esses projetos que nós comentamos aqui, moções, requerimentos, eles estão são públicos, né? Estão lá à disposição de você através do portal da Câmara. Está descrito aqui no nosso link. Tá? Importante, não fique isento, informe-se, participe, cobre resultado. O mais importante é você estar ativo na cobrança de resultados dos seus representantes lá onde você tem. Você tem esse direito, tá bom? Lembrando que esse programa ele tem o apoio institucional de Eduardo Fonseca Júnior Arquitetura, que se você precisar de uma legalização, aprovação de projeto, precisar de design de interiores, design de exteriores, gerenciamento de obra, tudo ali com qualidade e satisfação garantida, o seu dinheiro. Seu dinheiro tem tristeza. E também de EVOS, consultoria e treinamentos. Telefone 12-3622-4488 e também 12-997-35-2663. Conosco, se você precisar de um treinamento, de uma palestra, diga. Não, eu só queria fazer um comentáriozinho que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tá, tanto a EVOS como o INMAR não paga nada pra gente. Com certeza. É apoio institucional mesmo, tá? Nós não recebemos um centavo por essa. Fique tranquilo. Tá, é doação do nosso tempo, da nossa dedicação, um pouco de experiência de vida que a gente tem. Com tá? certeza. Então, assim. Estamos aqui por prazer, pode ter certeza. Tá, se você quer nos ajudar, contratando uma empresa dessa, puta, legal. E nós temos também um Instagram, que é @olhar.d.cidadão. Exatamente. Tá, se você quiser mandar um direct lá também. Fique à vontade. Tá? Lembrando então que se precisar de alguma coisa, um treinamento, uma palestra, um curso, né, uma formação, né, nas questões de liderança, vendas, nas questões de atendimento, né, vai ser um prazer poder desenvolver algo com você ou com a sua empresa. Então, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Boa noite.